Ela, que é arquiteta de segurança da informação, com 11 anos de experiência em TI, sendo 5 deles atuando diretamente com segurança da informação, em áreas como Pentester, Blue Team, segurança corporativa, entre outras, bacharel de sistemas de informação e certificada ISFS e Case Java. Com vocês, Giovana Assis. Obrigada. Bom, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês e falar um pouco sobre desenvolvimento seguro, a importância disso e algumas coisas que vocês já podem começar a fazer, a praticar sem depender de um time de segurança. Vocês podem fazer por vocês mesmos. Na palestra Security Not Found, para fazer uma brincadeirinha. Bom, o EMI foi o que a Jack acabou de falar aí. Eu sou Team Lead do time de Security Development e sou arquiteta de segurança no CID. Mas também já naveguei por outros mares aí, já fui pentester, já trabalhei com Blue Team, já trabalhei com segurança corporativa, já fui security officer, já trabalhei com OPSEC. E também outros oceanos, então já fui dev front, back, já fui dev mobile, já trabalhei com infra, com engenharia de redes, já trabalhei com banco de dados. Então a gente tem uma carreira aí meio abrangente. Entrando um pouquinho no tema de desenvolvimento seguro, né? Pô, você vai falar sobre desenvolvimento seguro, mas você vai falar sobre o quê? O que é desenvolvimento seguro? Desenvolvimento seguro é quando você pensa em segurança, não só lá no final da esteira de desenvolvimento, fazendo um pentest e tudo mais, mas sim antes, durante e no final dessa esteira de desenvolvimento. Antes na parte de planejamento, durante os testes mesmo, fazendo algumas revisões de código-fonte, criando o código junto com os desenvolvedores, e não precisa ser programar isso. E lá no final, se garantindo que que foi pedido foi entregue. Beleza, mas por que isso é importante? Bom, trazendo aqui um gráfico da S Council, quanto mais distante a gente identifica essa vulnerabilidade, quanto mais longe, mais tarde dentro da esteira de desenvolvimento, mais custosa ela costuma ser. Fazer teste e scan em produção pode ser um problema por si só, assim, porque pode causar muito impacto, desde indisponibilidade, ou você gerar dados inválidos que vão ficar armazenados lá em produção. E quanto ao impacto mesmo, que enquanto você tem essa vulnerabilidade lá exposta, as pessoas podem explorar. As pessoas, os hackers. Então, quanto antes que a gente identificar isso aí, menor vai ser o custo para corrigir. E custo não é só dinheiro, né? Tempo, esforço ou mesmo risco. Lógico que dinheiro também. E corrigir esse tipo de vulnerabilidade em produção é incrivelmente arriscado, assim. De preferência que a gente consiga sempre identificar o quanto antes para corrigir. Beleza, trazendo um cenário para mostrar isso, né, como funciona. Eu tenho uma esteira de desenvolvimento normal e eu faço os pentests lá em produção ou ambiente para produção, que seja, mas só no final da esteira, depois que o código já está desenvolvido e integrado. Nesse caso, a gente tem um sistema de e-commerce, que eu estou usando de exemplo. O custo, nesse cenário, quando eu identificar uma vulnerabilidade, eu vou ter o custo para corrigir o código dos devs, então vou ter o retrabalho de desenvolver de novo. O custo para corrigir as integrações desse código com o sistema, então, por exemplo, se ele está lá, se essa vulnerabilidade foi identificada na parte de pagamento, sei lá. Então, tem esse código novo que foi inserido e foi feita essa integração com o ambiente produtivo que faz a parte de pagamentos, então eu vou ter que corrigir essas integrações também, porque o código vai ser alterado. E eu vou ter o custo da exploração dessa falha. Então, se alguém identificar essa falha antes de mim e começar a realizar fraudes, que é o que normalmente ocorre quando a gente acaba identificando isso só em produção, eu tenho mais esse custo das fraudes geradas. Nesse cenário 2, essa análise de segurança ela é feita no momento que o código é gerado. Então, a gente teria somente o código ou o retrabalho para corrigir o que foi gerado pelos desenvolvedores. Por quê? Não foi feita integração ainda com o sistema em produção. E a vulnerabilidade não pode ser explorada porque ela não está em produção, ela está aqui dentro de casa, ela nem saiu ainda da máquina do desenvolvedor, por assim dizer. Mas beleza, do que eu estou me protegendo? Vamos falar um pouquinho do atacante. O atacante é essa pessoa, é como a gente chama a pessoa, que vai tentar explorar a sua aplicação ou seu sistema. E ele é a ameaça que a gente tem que se proteger. Essa ameaça,
ela pode ser explorar uma vulnerabilidade, causar essa ameaça pode explorar uma vulnerabilidade existente e causar danos para a empresa, para a organização. E esses danos, eles podem ser, por exemplo, causar indisponibilidade, que é o que a gente chama de DOS, negação de serviço, gerar prejuízos financeiros, está muito atrelado a fraudes financeiras que podem ser feitas, danos à imagem, porque às vezes um vazamento de dados, ele não gera o custo só de, sei lá, aplicação de uma multa do LGPD ou uma sanção do Bacen, e sim o dano à imagem. A empresa fica uma imagem prejudicada perante os seus clientes, né? Esse aí é o gato da Divina, é o Frajola, para fazer muito estereótipo que a gente tem, que o hacker é o cara que fica na salinha escura, com capuz, óculos escuros, tal, codando. Esse é o Frajola. Falando um pouquinho sobre o atacante em si, né? Alguns pontos importantes. Esse estereótipo de que essa pessoa de capuz no escuro, com 3 monitores, as telinhas verdes na tela, não existe. O atacante pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser uma pessoa que parece comigo ou com você, pode ser o seu vizinho, pode ser o moço que trabalha na cafeteria ou um colega de trabalho. E existem dois tipos principais, né, de atacantes. O que trabalha dentro da organização, que a gente chama de insider, então normalmente é uma pessoa que, enfim, tem várias motivações, mas ela vai se aproveitar dos conhecimentos que ela já tem sobre a empresa, sobre o produto, sobre a aplicação, e vai vazar esses dados ou vai explorar a aplicação ou vai cometer uma fraude ela mesma. E externo à organização, que aí é um hacker, um fraudador, um engenheiro social, o que for. Fazendo um pequeno parênteses, assim, a gente tem um medo engano, né? É muito comum de ouvir essas frases, o time de segurança ou quem trabalha com segurança costuma ouvir muito essas frases, e é um engano, tipo, magistral, assim. Ah, eu não preciso me preocupar, minha empresa é pequena, ela nem é conhecida, ninguém vai querer explorar. Não. Não preciso me preocupar, minha empresa não é do setor financeiro, o foco é o setor financeiro. Também não. Não preciso me preocupar, sei lá, quem que vai querer hackear uma startup? A gente nem começou ainda. Meus servidores estão em colocation, está dentro de um data center. Colocation é quando está fisicamente dentro de um data center. Eles têm o firewall e esse firewall me protege dos ataques. Isso é real, eu ouvi isso dentro de uma empresa e ela foi, inclusive ela me contratou porque ela sofreu um tipo de vazamento de dados e fraudes por causa disso. E a mais comum também é, eu já tenho firewall e antivírus, a gente está seguro. Também não. Um exemplo que eu trago aqui para vocês, o joguinho do Dino, do Google, que normalmente quando você está sem internet ele aparece lá para você, a galera hackeou esse joguinho. Se o pessoal hackeou esse joguinho que não ia ter absolutamente nenhum ganho financeiro, nada, vazamento de informação nem nada, foi só porque estava ali sem fazer nada, por que não vai hackear a sua empresa? Por que não vai hackear a sua aplicação? Beleza, a gente falou do atacante, da ameaça, mas o que motiva esse atacante? São três principais pontos. A oportunidade. Ah, eu tenho essa habilidade, eu consigo hackear, eu conheço e vou conseguir explorar essa brecha, fazer uma fraude, enfim. Consigo me aproveitar disso. A motivação, que é o porquê ele vai querer fazer isso, que é uma força financeira ou emocional que vai encorajar ele a tomar essa ação. Pode ser querer se aparecer para os seus amiguinhos, pode ser porque ele está precisando de grana e é um jeito fácil de fazer. Ele quer, sei lá, ganhar fama, ganhar notoriedade. Ou simplesmente eu tô aqui sem fazer nada. Tô fazendo nada, vou tentar hackear a aplicação aí. E o terceiro pilar é a racionalização, que ele meio que justifica para ele mesmo por que fazer aquilo não é errado. Na cabeça dele, ele monta que não, ele não tá fazendo nada de errado, foda-se. Perdão da palavra. Ele se justifica pra, tipo, não gerar um sentimento de culpa dentro dele. Então, tipo, no caso de banco, eles cobram muito juros da galera. Não vai fazer falta, tem muito dinheiro. Os políticos também roubam um povo, por que eu não posso? Eu também. Então, tipo, é com base nesses três pilares que o atacante é motivado pra fazer uma fraude ou, enfim. Beleza. E agora? Eu entendi o que é desenvolvimento seguro, eu entendi quem é o atacante, eu entendi o que motiva ele. E sei que não importa o tamanho da minha empresa, ou, enfim, se eu tiver o que for de equipamento, etc., não é o suficiente. Mas o que eu posso fazer, eu como desenvolvedor, posso fazer
para tentar tornar minha aplicação mais segura. Ou eu, como PO, QA, quem for. Eu que faço parte do processo de desenvolvimento de software, posso fazer para tentar me proteger. Falando um pouquinho de software seguro. Tem algumas regrinhas que eu queria deixar claro, assim. Tornar uma aplicação segura não é só usar HTTPS Login. HTTPS Login é tipo o básico do básico do básico que você precisa na sua vida, e nem questão só de segurança, é controles que você precisa. Um código robusto que funciona, aquele código bonito que você tem orgulho, não significa que ele é seguro. Significa que ele funciona. O terceiro ponto, e mais importante, que o pessoal às vezes não pega no coração assim, que o atacante ele não vai seguir o fluxo feliz da sua aplicação. O que você desenhou e planejou para ser feito, para os seus usuários fazerem e executarem, não vai ser o que ele vai fazer. Ele vai querer exatamente olhar brechas nesse fluxo feliz e fragilidade dos recursos que você usar para gerar a fraude dele. Ele quer ganhar em cima de você. O que move ele é ser mais esperto que você. Então, para isso, a gente tem os 3 pilares do desenvolvimento seguro. O primeiro é gerenciamento de controle de acesso. O segundo é validação das informações recebidas. O terceiro é gerenciamento dos ataques sofridos. Isso você consegue fazer dentro da sua esteira de desenvolvimento sem depender do time de segurança. Beleza? Bora lá. Primeiro pilar de gerenciamento de acesso. Antes de eu entrar nele em si, vamos deixar uns conceitos claros, tá? A gente tem autenticação e autorização. A autenticação vai me dizer, a aplicação, quem é você. Então, o meu usuário e senha me diz quem é o usuário que está sendo autenticado, está sendo logado e vai utilizar a minha aplicação. A autorização diz o que você pode fazer, o que esse usuário pode fazer dentro da minha aplicação. Então, no caso aqui, ele é um usuário do setor financeiro, o Dino da Silva Saura. É um usuário do setor financeiro. Então, ele vai ter acesso a contas a pagar, a contas a receber, mas ele não precisa de acesso ao controle de estoque, ao cadastro de usuários, cadastro de cliente, vendas ou pedidos. Não faz parte da função dele dentro da empresa, então não tem por que eu dar esse acesso. Beleza? Bora lá. E aí, o que eu posso usar? A gente prega muito o uso de MFA, que é o multifator de autenticação. O que é isso? É você juntar mais de um fator para você validar que aquela pessoa é aquela pessoa. Então, o que normalmente a gente já tem é o login, né? Então, é algo que você sabe, que na teoria só o usuário deveria saber seu usuário e senha. E aí você soma com algo que você é ou que você tem. O que você é seria sua biometria, seria, tipo, pode ser a íris, pode ser digital, enfim, facial, existem vários tipos de biometria. Ou algo que você tem. Pode ser uma chave física num pendrive, pode ser um OTP, que é aquelas mensagenzinhas que a gente recebe no celular de 6 dígitos, ou mesmo aqueles tokens que vêm dentro das próprias aplicações de banco, principalmente e tal. E aí você junta esses 2 fatores para permitir que a pessoa acesse e tenha autorização de acessar a sua aplicação. Isso é uma maneira já de se proteger. Você dificulta muito que um atacante consiga roubar a credencial de alguém. É o suficiente só isso? Não, mas já é um grande passo para ajudar. Como que funciona isso, né? Esse processo. Você primeiro precisa validar quem que vai acessar a sua aplicação. Você vai contextualizar a requisição. Beleza, ele está chamando um acesso que ele pode, que ele não pode. Enfim, uma origem proveniente. Beleza. Você vai proteger o seu ambiente. Então, normalmente você acaba segregando o que é administrativo do que não é administrativo, usa sua camada de segurança, e você fornece o privilégio mínimo para aquela pessoa acessar o sistema. O que é privilégio mínimo? É quando você faz essa comparação entre o acesso e acesso da pessoa, o usuário que for, e a permissão dele. Então, tipo, se um usuário é do financeiro, qual o privilégio mínimo que ele tem que ter para conseguir executar as funções dele dentro da aplicação? É você pensar meio que papéis e responsabilidades dentro da aplicação. Então, por exemplo, um usuário de RH, ele tem que ter acesso aos perfis das pessoas, parte de benefícios e tudo mais. Um usuário comum, ele não tem nem que ter acesso à parte administrativa da sua aplicação. Então, é pensar nisso.
o usuário que está acessando, o que ele faz, e qual o papel dele, né? E as responsabilidades ou acessos que ele vai poder ter. Segundo pilar, guardem no coração para sempre. Não importa qual aplicação que você for trabalhar, não importa nada. Você vai fazer alguma coisa, vai expor ela a usuários, não confie no input do usuário. Ponto. Isso é uma regra geral para tudo na sua vida. Não confie no input do usuário. Porque é assim que os hackers costumam explorar e se aproveitar da sua aplicação para conseguir fazer fraude, ter acesso, vazar informação, enfim. É sempre ele precisa inserir algum tipo de informação maliciosa, que ela vai ser interpretada pela sua aplicação e aí vai dar acesso ao que ele queria. O que a gente mais tem, de mais comum, são vulnerabilidades que elas são exploradas por causa de falta de validação de input, né? Então, a gente tem SQL Injection, que é muito famosa, Command Injection, que é quando você insere comandinhos, Injection de LDAP também, que são de credenciais de AD, XSS, ou mesmo DOS. É tudo via inputs, por falta de validação de inputs. E a gente tem 6 tipos de validações que a gente pode fazer. A primeira é a sintática. É quando você valida uma informação, um dado inserido, de acordo com um padrão que já existe, um formato específico. Então, tipo, RG, CPF, data, hora, enfim. A segunda é semântica. É quando você valida de acordo com algumas regras de negócio. Por exemplo, a data de fim não pode ser maior do que a data de início, não pode ser anterior à data de início. Tem uma idade mínima para estar acessando a sua aplicação, isso ocorre muito em jogos, aqueles que são mais de 18. Tem um limite de dias para um agendamento de um retorno de uma consulta, por exemplo, antes de gerar uma nova consulta. E são mais voltados à regra de negócio. Aí a gente tem no terceiro ponto, que é o whitelist ou allow list, depende, cada um usa um termo hoje em dia, que é uma lista de permissões que ela vai dizer explicitamente o que é aceito de informação de entrada de usuário naquele campo. O que não for explicitamente aceito vai ser negado. Normalmente a gente dá preferência por usar whitelist, né? A gente tem o oposto disso, que é a blacklist ou a blocklist, que é uma lista de bloqueio que ela vai dizer o que não pode ser aceito. Sejam palavras, caracteres, números, o que for. A gente sempre dá preferência pela whitelist, porque a whitelist você vai definir o seu escopo. Tudo que estiver fora do seu escopo, ele vai negar. A blacklist não, você tem que pensar em todo o escopo que você não quer aceitar. E isso abre muita brecha. Aí a gente tem a parte de encode e sanitização, que é literalmente uma lista de caracteres, palavras, comandos, o que for, que não vão ser aceitos pela sua aplicação. E aí, quando ele é enviado isso, tipo, a pessoa digita e envia isso, ou ele é removido, ou ele deixa o espaço em branco, para evitar que esse tipo de dado seja processado pelo back-end, pela aplicação. E por fim, a gente tem o escape, que alguns tipos de ataque de injeção de código, tipo SQL Injection, LDAP, enfim, eles podem ser evitados definindo um caractere de escape. E aí, quando você mandar um input específico, o atacante mandar um input específico, tentando explorar isso, injetando código malicioso e tudo mais, esse input é tratado como um texto, ele não é interpretado pela aplicação e não é executado. Enfim, fazendo um destaque aí na parte de banco de dados e tudo mais, quando você for fazer uma consulta em banco de dados, usa sempre o RM fechado. Então, tipo, no caso do Java, especificamente, tem o prepare statement. E do lado do banco de dados, usa store procedure, usa views para limitar o escopo de acesso à informação. Então, mesmo que as validações de entrada falhem, você tem um segundo nível de proteção que vai ser próprio dentro do banco de dados. Dá para usar algumas outras coisas, tipo usar o limit, literalmente, nos bancos de dados transacionais, que você limita o número de resultados à sua busca, então já diminui bastante o tanto de informação que vai voltar. E em terceiro, gerenciamento de ataques sofridos. Que a gente vai em algum momento ser alvo de algum ataque hacker é uma verdade. E a gente pode ser alvo a qualquer momento. Então, o que prega esse terceiro pilar? A gente precisa ter um monitoramento de segurança da nossa aplicação. A gente precisa gerar logs e alertas que
nos ajudem a fazer ou essa investigação no caso de fraude ou identificação de algum problema que pode estar acontecendo. Aí a gente tem alguns tipos de logs. Log de acesso. Então, literalmente, tipo, o usuário fulano de tal autenticou em tal data, tal date time, né? Log de aplicação, de erros de aplicação, então stack trace e tudo mais. Logs de debug, que possam ocorrer. E logs de rastreabilidade, que são muito usados para auditoria. É importante falar que qualquer tipo de log que a sua aplicação gere nunca, sob hipótese alguma, deve ser mandado de volta para o front-end. Se a sua aplicação gerar esse log de erro, você vai armazenar ele no backlog, pode ser um banco de dados ou um arquivo, preferencialmente não no mesmo servidor, porque, né, está ali na mesma máquina, se a pessoa consegue um acesso, ou enfim, causa algum tipo de indisponibilidade, pode até perder esses logs. E essa informação armazenada, depois você pode usar um CIEM, que a gente chama, que é um correlacionador de logs, e ele vai ajudar nessa parte de análise também, que nele você consegue gerar automação de alarmes, de monitoramento, gerar dashboard, enfim, você pode fazer várias coisas. É importante ressaltar também que você não pode gerar nenhum tipo de logs com dados sensíveis. Então, tipo, sejam dados que a gente chama de PII, que estão sujeitos a LGPDs, que podem identificar uma pessoa, ou mesmo dados transacionais, que literalmente, sei lá, de cartão, dados de cartão ou de valores de transação e tal. É mais fácil quando for gerar log sempre referenciar por ID. E aí você faz essa busca no back-end depois, essa correlação de logs, e identifica quem fez o quê, qual que aconteceu de problema e tudo mais. Um outro ponto que vale a gente ressaltar aqui são os logs de trilha de auditoria. O que é isso? Ele prega algumas regrinhas. Eu preciso ter, para tudo que for transacional e crítico na minha aplicação, esse tipo de log, que é quem, então qual usuário que fez essa ação, o que ele fez, literalmente a ação que ele tomou, quando, então a data e hora do evento, e o que ele fez, e onde ele fez. Então, tipo, na aplicação nesse menu, ou na aplicação nessa URL, enfim. Esse tipo de log é muito usado na parte de investigação de fraudes. E ajuda muito a gente entender o que está acontecendo, no momento que está acontecendo, onde ele foi, o que ele acessou. E quando você precisa identificar uma fraude, ajuda nessa parte. Do que você pegar um escopo inteiro de uma aplicação, você tem algo que fala, ó, ele estava aqui nessa parte quando ele executou a fraude. Aí você vai lá e olha e identifica o seu problema para você poder corrigir. E por fim, umas recomendações finais aqui, um pouquinho mais abrangentes. A parte de autenticação e autorização que a gente falou, comumente as aplicações só validam no momento da autenticação, do login. E isso é um erro. Então, é muito importante você validar a autenticação do usuário e a autorização dele de acessar aquilo que ele está buscando, aquela página, aquele objeto, aquele arquivo, toda vez que ele pedir esse acesso. Porque dessa maneira, a pessoa que não tem acesso àquilo, ela não vai ter permissão disso. Não confie nunca no input do usuário, vamos guardar no coração. Não gerar páginas de erro genérica para ser exibidas no front-end. Nunca mandar o log original. E o log original você armazena no back. Não gerar logs com dados sensíveis. Fazer uma monitoração para sua aplicação e seu sistema para saber o que está acontecendo. Principalmente para evitar fraudes. Sempre utilizar a comunicação segura do protocolo que você for utilizar. Fazer o gerenciamento da sessão do usuário, então tipo, não deixe ele logado para sempre na sua aplicação. E criptografar seus dados sensíveis, principalmente quando estiverem em repouso. Dados em repouso é quando eles não estão em uso, não estão transacionando pela aplicação ou não estão sendo buscada essa informação. Então são armazenados no banco de dados. E aí você deixa ele sempre criptografado. Porque daí, Deus me livre e guarde, alguém consegue vazar seu banco de dados, já está pelo menos criptografado. E é isso. Sou Giovana, tem meu contato, meu LinkedIn e meu Instagram aí, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Pergunta, pessoal. Olha, você trouxe um time
time não, você trouxe uma torcida aqui enorme aqui, olha, tem muita gente. Bom, pessoal, alguém tem algum tipo de pergunta? Olha só, aqui tem um Vitor, mais ou menos assim, solicitando para que você conte sobre a tua experiência com Pentest. Olha, dentro do que eu posso falar, assim, né? Porque quando você trabalha como pentester, é um trabalho muito sigiloso, principalmente porque você é contratado para explorar vulnerabilidades nas empresas. Quando eu trabalhei como pentester, eu trabalhei na KPMG, e aí eu prestava serviço em outros clientes. Não posso citar nomes, porque é uma questão Claro. de ética, mas foi bem legal, bem interessante. Nessa época de pentester, eu trabalhava muito com pentest web, principalmente focado em transacional e nesse segmento financeiro. E eu cheguei acho que fazer acho que um ou dois pentests, pouca coisa, de mobile também e infraestrutura. Mas, meu, se eu puder deixar uma recomendação, assim, se você quiser começar como pentester e tal, vai para uma Big Four, uma KPMG, uma Ernst Young, enfim. Ou vem pro CID tem vagas, também é ótimo. Olha, Porque a curva de aprendizado é absurda, assim, você aprende muito mesmo. Você vai ralar pra caramba no começo, mas você vai aprender muito também. show. Giovana, e a base? Por onde as pessoas podem começar? É. O que ajuda é que, no meu caso, eu acabei passando por todas as áreas antes, né, de vir para Pentest. Uhum. Mas você precisa saber, pelo menos um pouco de redes, você precisa saber de programação, principalmente nessas linguagens mais comuns. Então, dê valor pro professor te ensinando Java na universidade, porque você pode não usar para programar, mas você vai usar depois para analisar, para ver como que tá. Lógica de programação você precisa mesmo. Então, seria tipo rede, lógica de programação, e aí, mais você vai aprendendo conforme você vai explorando, né? Tem algumas plataformas. Hoje em dia tem muita informação. Você consegue já explorar, fazer teste. Tem o Hack the Box, tem a Over the Wire, tem vários tipos de lugares que você pode aprender a fazer pentest. Boa. Bom, aqui chegou mais uma aqui, que é do senhor Alan Chagas, eu vou pôr aqui. E ele pergunta o seguinte, sobre validações de input. Existe alguma biblioteca, aí, JS e JavaScript, JavaScript, né? PHP, E PHP engenharia de voltada PHP. para essas validações? Para essas validações? Cara, tem. Saber o nome delas assim, não consigo te responder agora de bate-pronto. Porém, assim, se você tá trabalhando com PHP, sinto lhe informar que você é uma vítima muito provável, assim, para todo mundo. PHP é Uau! legal para o desenvolvedor, mas ele é o que garante o nosso salário do time de segurança. É muito, muito, muito fraco. Muito fraco. Certo. É verdade, gente. Verdades sejam ditas aqui. Sejam Bom, ditas. chegou mais uma aqui, Jaque. Você pode falar, por favor? Bom, em aplicações web, é comum gerar um grande volume de dados no log server. Na tua opinião, qual o melhor lugar para armazenar arquivos de log e quais as melhores ferramentas de análise de log? Veio direto da Jambu Labs. Beleza. É muito comum mesmo, todas as aplicações costumam gerar bastante log. O que a gente normalmente faz são armazenar esses logs em disco, então você pode fazer também um esquema de revezamento entre hot e cold. O que é isso? O hot são logs que estão ali disponíveis para você consultar a qualquer momento, estão ali meio que online. E cold é quando você armazena eles já em disco mesmo, é como se você fizesse fita de backup, para quem é mais antigo, e deixa guardadinho, então quando você precisa consultar algo que tem um prazo maior, você busca essa informação, sobe o backup e aí você consulta. Questão de ferramenta, eu pessoalmente gosto muito do Splunk, mas aí vai de cada um. O que vocês gostam mais, o que vocês acham mais atrativo. Show de bola. O que mais, pessoal? Aproveitem. Consultoria de graça, hein? Isso. Ó, adivina aqui, olha. Acho polêmico, né? A parte do PHP, né? Mas
a gente gosta de causar um pouquinho. Tranquilo. Bom, não sei se ainda tem mais alguma pergunta, mas, assim, Giovana, muito obrigado. Parabéns pela excelente apresentação. Ela foi maravilhosa, parabéns mesmo. Acredito que todo mundo aqui tenha curtido bastante a sua apresentação. Uma última pergunta. Tem, chegou aqui. Uma última pergunta. Chegou a última pergunta. Na sua opinião, qual a melhor linguagem para back-end? Aí querem causar mesmo, né? Tem que ser aquilo que você mais dominar. Vamos dar uma resposta política, né? Se é aquela linguagem que você mais dominar e você puder fazer um melhor trabalho para trabalhar com segurança, desenvolver um código seguro. Mas eu sou javista, né? Então, vim do Java, programei em Java por muito tempo, então eu gosto. Tem coisas melhores hoje em dia? Com certeza, mas o Java tá no coração aí. Certo. Tem uma última aqui, pronto, para Finalizar. terminar aqui. Opa, mandei errado aqui. O David, ele enviou aqui. Por onde começar a estudar? Aí Então, ficou um pouquinho mais vaga aí, né? Mas ficou- vamos lá. Depende muito do que você quer fazer, porque segurança também é um mundo gigante, assim. As pessoas tendem a ir muito para pentest. Eu acho importante você passar por pentest, independente da onde você for seguir, ou pelo menos conhecer como funciona. Porque se você for para Blue Team, você vai ter que entender como funciona o ataque para você saber defender. Se você for para desenvolvimento seguro, que é o que eu faço, você precisa saber como funciona o ataque para saber também como se proteger. Então é bem legal, é bem importante isso. Eu comecei a estudar pela OASP, peguei o testing guide da OASP mesmo, devorei ele, aprendi por lá, porque lá ele explica muito o que é vulnerabilidade, como que funciona, como ela é explorada e tudo mais, você acaba aprendendo muito por ali. Aí depois disso você pode pegar algumas plataformas que tem, que são permitidas você fazer pentest, para você aprender, ver como funciona. Tem, enfim, o próprio, no caso de aplicação web, tem o Portswigger, que tem uma plataforma para isso, ou mesmo tem o Metasploitable, se você quiser fazer no nível mais de rede, de máquina. Tem o Hack the Box também, que você pode usar. Então é muito de você primeiro estudar, aprender, ver como funciona e aí explorar. E não vai parte para esse caminho de ser script kid, não, de tipo só rodar script, entende o que você está fazendo, a importância daquilo, como funciona a comunicação. E aí você vai ser um excelente profissional. Muito bem. Excelente. Dá tempo para mais uma? Bora. Então vamos lá. Deixa eu exibir aqui. O José Haroldo, ele pergunta o seguinte: por onde começar a segurança para aplicação web? Cara, tudo na sua vida que você for fazer, não importa se aplicação web ou o que for, você tem que parar, olhar o que você tem e identificar o que você tem de gap, o que você tem de problema. Se você não olhar e começar a sair fazendo as coisas, você vai acabar meio que se atropelando. Então dá uma olhada, vê o que você tem. Tem vários scans que você pode usar aí gratuitos para entender como está a sua aplicação hoje. Ou mesmo fazer uma análise você mesmo. E aí você começa a definir seus passos a partir daí. Mas, sei lá, coisas normais para aplicação web, se você seguir aí o que eu falei, já ajuda bastante. Você pode, talvez, dependendo da importância da sua aplicação, você usar algum tipo de WAF, você pode reestruturar mesmo. Mesmo o servidor, às vezes, que você usa está desatualizado. Então, tipo, se você manter seus patches de segurança aplicados, já é um grande avanço. É esse tipo de coisa. É meio que você tem que pensar numa segurança em camadas, assim. Desde o código do desenvolvedor até proteções físicas, de rede e tudo mais que você pode aplicar para proteger aí seu ambiente. Muito bom. Acho que foi a última agora. A gente espera que seja Isso. a última. Bom, é isso. Mais uma vez, olha, muito obrigado mesmo. Fica até o convite aí, né, para uma próxima, né? Acho que a galera curtiu bastante aí, né? Muito bom. Essa palestra foi excelente, por sinal, né, Giovana? Parabéns pelas mensagens aqui que recebemos, todo mundo gostou bastante. Como o Kleber disse, já vamos abrir um convite, né, para uma próxima. Faz um bate-papo desse jeito interativo, descontraído, que resulta em grandes formas, aumenta nosso ciclo.